4, verso 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-lhe a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que lhe hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para que encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça, para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide a vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós distraís as suas tarefas. Aquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estamos ociosos e por isso clamo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá no vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá
servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuirei dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Amém. Até aí, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos suplicar, pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração pela explicação e aplicação das tuas verdades à nossa vida. Revela o teu Filho, o teu primogênito, na manhã do teu dia, ao nosso coração. No nome dele nós oramos. Amém. Por que, irmãos? Muitas vezes nós nos dedicamos na evangelização. Nós despendemos tempo com alguém, discipulamos alguém, revelamos as verdades do Evangelho, a obra de Cristo em detalhes, nos comprometemos com aquela pessoa e é muito capaz que ela até entenda a história da salvação, compreenda intelectualmente qual a obra de Cristo. E mesmo assim, mesmo Deus tendo sido revelado através do seu Filho, aquela pessoa não se converte. A angústia que toma o nosso coração é porque nós sabemos que foi exatamente este Evangelho que nos foi pregado. Foi essa história que nos salvou. Foi o mesmo Cristo que nos foi anunciado e para nós foi motivo de alegria. Para nós o Evangelho é poder de Deus, mas para outros parece ser loucura. Somente mais uma história a ser contada. Que diferença há entre o nosso coração e o coração dessas pessoas? Porque a mesma palavra nos é pregada e recebida com alegria e no coração dos outros, daqueles que são ainda ímpios, ouvem continuadamente a palavra de Deus e não atendem o chamado. Essa narrativa, escrita pelo próprio Moisés, trata sobre esse assunto. Uma palavra que é pregada no mesmo sentido, com a mesma mensagem. Para um povo é salvação, para outro povo é perdição. A história de Moisés vai tomando outro rumo. Deus está dando um novo caminho a Moisés. É o início da terceira fase da vida daquele que seria o mediador do pacto de Deus. 40 anos no palácio de Faraó, outros 40 anos no deserto. Agora Deus vai fazer Moisés voltar para o Egito. E esse verbo voltar é um verbo muito presente nesse texto. Dos versículos 19 ao versículo 21, 4 versículos apenas, 5 vezes o verbo voltar aparece. É um retorno, é um novo caminho que é dado ao agente pactual. Ele está com sua vida formada no deserto e Deus agora vai dizer: volta ao Egito. O verbo tem um sentido original como dar uma volta em sentido imediatamente contrário
sua família e a sua vida. E Deus agora vai fazê-lo voltar. A missão que Moisés tinha era de redimir o povo. Mas como Deus vai redimir o seu povo através desse agente? Como se dará a volta de Moisés para o Egito? O Senhor narra essa história em 2 estágios. Ele está preparando o Redentor. Inicialmente, Moisés necessitava, antes de liderar a igreja do Senhor, colocar em ordem a sua casa. Acompanhe comigo a leitura do versículo 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. No início do capítulo 3, nos informa que Moisés tinha um trabalho a fazer no deserto. Ele era pastor de ovelhas. Ele era pastor do rebanho de Jetro. Ele ouve a voz de Deus naquela sarça, o ordenando a voltar para o Egito. Mas antes de voltar, ele respeita aquele que lhe recebeu bem em casa. Ele respeita as autoridades. Ele volta-se para o seu sogro e vai lhe pedir permissão de ver como andar no seu povo. Ele reconhece, irmãos, que mesmo sua vida estando formada no Egito, no deserto, mesmo tendo mulher e filhos, mesmo tendo segurança e conforto, mesmo seu chamado sendo um chamado duro, porque ele se lembrava de todos os desafios que passou no Egito, mesmo sabendo de tudo isso, ele diz: eu quero voltar e ver como anda o meu povo. É mais uma vez o coração de um pastor se revelando na narrativa de Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 11, diz que Moisés, quando habitava ainda no palácio de Faraó, ele saiu do palácio e foi ver, ele foi conferir, ele foi se identificar com a história do seu povo. Ele era um pastor, não só de ovelhas, ele era um pastor do povo. Ele era um homem dedicado ao serviço do Senhor. Ele queria ver como sofria o povo de Israel. Agora no capítulo 4, ele quer ver novamente. Mas aqui há um elemento novo. Algo de distintivo na vida de Moisés ganhou forma nessa narrativa. Lá, quando ele sai, vê a opressão do egípcio sobre um irmão seu, israelita. Ele mata o egípcio para livrar o israelita e é mal compreendido. Mas aqui, com a autoridade dada por Deus, com a vocação com a qual ele nasceu, mas aqui ele já estava investido deste novo ofício, ele vai sair, vai cumprir a missão do Senhor. Todos vão ver que esse homem verdadeiramente era um agente para a redenção de Israel. Ele se compadece. Ele fala com o seu sogro e diz: eu quero ver como anda o meu povo. Deixando o seu sogro, agora ele parte para conversar com a sua esposa. Versículo número 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez-os montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Perceba, irmãos,
vocação foi dada a esse homem, mas ele não voltaria sozinho para o Egito. A missão é dada a Moisés, mas ele busca a sua esposa e os seus filhos para lhe acompanharem no caminho da redenção. Ele jamais deixaria no deserto abandonado esposa e filhos. A redenção é para casa, a redenção é para a família. Ele busca sua esposa e seus filhos e parte rumo ao Egito. Irmãos, é perceptível a maneira com que Deus está redimindo um povo. Nunca é apenas uma pessoa. Deus se preocupa com a família inteira. Mas o que nos chama a atenção nesse ponto é que a mulher de Moisés, Zípora, ela nasceu no deserto, ela cresceu no deserto. E muito provavelmente ela foi ensinada nas tradições, nos costumes e principalmente nos deuses do deserto. Mas quando seu marido diz: saiamos para libertar o povo do eu sou, ela não questiona, ela não duvida, ela não se incomoda com aquela informação, ela tem segurança no seu marido, ela tem segurança na liderança espiritual do seu marido, ela sabe em quem confiar. Não há dúvida, se ele diz que eu devo ir, eu irei. Irmãos, a imagem do esposo na casa não é apenas a imagem da provisão, não é apenas o trabalhador braçal. O homem é também o pastor da sua casa. Ele é a figura de Cristo no lar. Ele é o representante do pacto. É ele que traz a sua casa. Ele que coloca ao seu redor e ao redor da palavra de Deus a sua família. É ele que chama a responsabilidade de guiar aos céus. É ele que diz: meus filhos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui. É ele que olha para a sua esposa e diz o que ela deve fazer, e diz como ela deve viver espiritualmente. Não é um tirano, não é um ditador, é um pastor. É um pastor que se preocupa com a sua primeira ovelha, que é a sua esposa. E essa esposa, ela começa a ter uma segurança tão grande, que quando ela olha para o seu marido, ela vê Cristo. Assim como a igreja olha para Cristo e segue os passos de Cristo, a esposa olha para o seu marido e segue os passos espirituais dele. Ela confia. Mas isso é possível se o marido for a semelhança de Cristo em casa. Se o marido realmente se preocupar com a vida espiritual. Muitos casamentos fracassam na área espiritual porque os homens interpretam o seu papel de maneira errada. Eu devo sair de casa, eu devo trabalhar, e quando eu chegar em casa, cessa a minha obrigação. A sua obrigação continua quando você chega na sua casa. A sua obrigação é conversar com a sua esposa, é liderar a sua esposa espiritualmente também. Como Zípora tinha tanta confiança no seu marido, ele era pastor do seu lar. Como você espera que a sua esposa atenda os seus pedidos?
Como você espera que ela lhe veja como Cristo em sua casa, se você não leva a semelhança dele? Isso é impossível. Mas é bem provável, irmãos, que até os maridos mais responsáveis, até aqueles de maior distinção espiritual, também possam errar no caminho. Acompanhe comigo, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. A negligência de Moisés se verificou não com a esposa, mas com os filhos. Ele era o sacerdote do seu lar, ele tinha por obrigação, ao 8º dia, circuncidar os seus filhos, como sinal da aliança. Deus agora visita Moisés, mas não para o bem, ele visita para a morte. Ele desce irado com Moisés. Sem dúvida, irmãos, este é um dos versículos ou das passagens mais complexas de entendimento no livro de Êxodo. Porque nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 3 e 4, nós percebemos o chamado vocacional de Moisés e a sequência de rejeições do chamado. E Deus pacientemente tratando com Moisés, e Deus pacientemente lhe concedendo sinais. Mas quando chega nesse ponto, quando o assunto é circuncisão, Deus não tem paciência, Deus não tem tolerância. O Senhor desce para se vingar. Diz que Deus se encontra com Moisés no estalagem, e Deus buscava matá-lo. Rapidamente, Zípora toma uma pedra, corta o prepúcio do menino e afirma: tu és para mim esposo sanguinário por conta da circuncisão. Por que será que a circuncisão é tão grave? Por que será que ela é um sinal tão grave para o Senhor, tão complexo, a ponto de Deus chegar para matar o agente factual? Veja comigo, irmãos, capítulo 2, verso 24. Diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Capítulo 3, verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Toda a história de Moisés é pautada na aliança. E Deus, nesses 2 versículos, se remonta à aliança feita com os patriarcas. Não é a aliança com Moisés apenas, é a aliança com os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Na instituição da aliança, especialmente no capítulo 17 de Gênesis, Deus institui que a circuncisão seria um sinal da entrada na aliança. Veja, o derramamento do sangue do menino representaria a entrada na aliança na igreja do Senhor. Aqui no capítulo 4, essa criança não tinha este sinal. Não havia sido derramado sangue daquela criança. O sangue das crianças, as crianças que tinham a circuncisão, seriam as mesmas que no capítulo 12 viriam o cordeiro pascal sendo morto.
O anjo da morte do Senhor passaria por sobre a casa de todo aquele que fosse circuncidado e que tivesse sobre os umbrais da casa o sangue do cordeiro. Era um sinal cruento, um sinal onde o sangue do Senhor estava sendo derramado, ainda como sombra. Apontava para o que de fato ocorreria no Novo Testamento. Mas quando Moisés não circuncida o seu filho, esse menino ele entraria no Egito como um egípcio. Eles voltariam para aquela terra de maneira a se confundir com o povo do Egito. Quando o anjo do Senhor passasse, seria mais um egípcio. Ele morreria. O Senhor se volta a Moisés com ameaças de morte por conta da circuncisão. Quando nós entendemos isso, e nós passamos para o Novo Testamento, chegamos a Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, percebemos que o apóstolo Paulo trata a circuncisão como sendo um sinal que apontava para o batismo, a ponto de dizer que o batismo é a circuncisão de Cristo. Assim como a criança era cortada do meio do povo por conta da falta da circuncisão, o povo da nova aliança entendia quem era a igreja a partir do batismo. Uma criança da nova aliança que não tem o sinal do batismo, ela está cortada na aliança do Senhor. A negligência dos pais, irmãos, tem feito com que muitas crianças fiquem fora da aliança do Senhor. Deus se volta contra a casa daqueles que não têm o sinal de ser do Pai. As pessoas tentam entender como, por exemplo, os seus filhos são rebeldes, como não obedecem aos seus pais, como estão longe dos caminhos do Senhor, como não têm, por exemplo, prazer em ler a Escritura. E se perguntam onde eu errei, onde minha casa foi parar, o que está acontecendo com o meu lar. Há alguns indicativos de como a casa, inclusive dos crentes, vai parar na falta de respeito pelas autoridades. Nos últimos tempos, irmãos, pai e mãe têm saído para trabalhar. Trabalham duro. Quando o casal está só, isso ainda é possível. Quando o filho do pacto entra, quando uma criança nasce, as coisas se complicam. Mas sempre há um jeito, sempre há uma forma que os casais encontram para continuar trabalhando. E aí, bebês de colo são entregues em creches. Passam o dia inteiro nas mãos de pessoas que não conhecem o Senhor, que não são as mães daquelas crianças. Essa criança cresce mais um pouco, agora ela é entregue em uma escola de ensino integral, o dia todo longe dos pais. Quando não é possível a escola em tempo integral, de manhã essa criança está na escola, de tarde ela tem judô, inglês, natação, espanhol, chegam em casa exaustos. E parece que é esse o plano, é essa a finalidade, que eles cheguem verdadeiramente exaustos e vão dormir. O problema é que essas mesmas famílias querem chegar no domingo e ver sua criança se comportar bem no culto. E ver a sua família tendo prazer na palavra de Deus, tendo prazer nas coisas de Deus. Ora, você está preparando um filho para este mundo. Você está dando todas as ferramentas para ser deste mundo. Como é que você quer que ele espere outra pátria?
negligência dos pais só traz tribulações para o seu lar. Existe também a possibilidade, irmãos, dos maridos deixarem toda a carga para a esposa, por exemplo. Perceba que nessa narrativa, Zípora teve que tomar a frente da sua casa, se responsabilizar pelo seu lar e fazer algo que é inusitado em toda a Escritura, porque em nenhum outro lugar você vai perceber uma mulher circuncidando o filho. Somente aqui. É algo extraordinário. Mas ela vai, corta o prepúcio do seu filho e diz: você para mim é esposo sanguinário. Quantas mulheres não têm tido necessidade de tomar a responsabilidade para si daquilo que não lhe é próprio? A educação dos filhos não é obrigação só da esposa, mas também do esposo. Como pode o marido deixar toda a educação a cargo da esposa? É uma responsabilidade que ela não vai aguentar sozinha. Ela olha para o seu marido e diz: você trouxe a ira de Deus para o nosso lar por conta da sua negligência. Filho circuncidado, restaurada agora a relação com Deus, resolvido o problema com o sogro, a casa enorme, agora sim ele pode ser pastor do rebanho do Senhor. Agora ele vai executar as ordens divinas. Verso número 20 novamente. O final do verso 20 diz assim: Moisés levava na mão o bordão de Deus. Isso é intrigante, irmãos, porque no início do capítulo 4, versículo 2, Deus pergunta a Moisés: o que é que tem na mão? Ele respondeu: um bordão. E o bordão era de Moisés. Agora, no capítulo 4, versículo 20, o bordão não é mais de Moisés, o bordão é de Deus. O bordão era um instrumento utilizado pelo pastor. Era como que a extensão do braço do pastor. Com o bordão, o pastor afugentava os lobos. Com o bordão, ele também fazia com que o rebanho de Deus não se desviasse pelo caminho. Bordão servia de proteção contra os inimigos e também de condução para o rebanho do pastor. Deus agora coloca um bordão nas mãos desse homem e diz: agora sim, você pode guiar meu rebanho. Mas o bordão não é teu. O bordão é de Deus. O pastor não tem o bordão na mão para fazer o que quer. O bordão é do Senhor. O bordão de Deus faz com que o pastor, através da pregação da palavra, afugente os lobos e conduza o rebanho do Senhor. Moisés entende bem isso, mas ele é advertido que essa condução não seria tão fácil assim. Veja comigo o versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faça diante de Faraó todos os milagres que hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. É intrigante esse versículo, porque no versículo 19 ele havia dito que todos os inimigos de Moisés haviam morrido. Mas ele disse que o novo Faraó vai ter o coração endurecido por Deus. Ora, Deus acabou de me dizer que eu tenho um bordão nas mãos, que eu devo seguir para libertar esse povo, que os meus inimigos morreram, e logo em seguida ele diz: no Faraó vai ter um coração ainda mais duro. Como é que Deus pode me colocar numa missão e Ele mesmo dificultar a missão?
de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde ele quer. Veja, aqui não é mais apenas dureza de coração. Aqui há um novo aspecto. O coração desse homem não é simplesmente duro. O coração dele é endurecido por Deus. Se nós analisarmos, irmãos, a história do povo de Israel, nós iremos perceber que o povo de Deus, em todas as épocas, sempre teve um coração duro. Mas o povo é tratado como filho de Deus. Já Faraó, ele não só tem um coração duro, ele tem um coração endurecido pelo Senhor. João Calvino, talvez em uma de suas mais célebres frases, ele diz: dureza de coração é pecado, mas o endurecimento de coração é juízo de Deus. Todos têm um coração duro, porque é fruto de uma natureza pecaminosa. Mas quando Deus endurece o coração de alguém, não há salvação, não há esperança, só juízo de Deus. Jonas sabia muito bem disso. No livro de Jonas, capítulo 4, depois de ouvir toda a orientação do Senhor para pregar, depois de tomar um caminho diferente do ordenado pelo Senhor, Jonas vai ter uma conversa com Deus e diz: Senhor, sabe por que eu não fui pregar para os indivíduos? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é longânimo, que o Senhor é tardio em irar-se e que o Senhor se arrepende do mal. Eu sabia que se eu pregar, eles vão se converter. O Senhor vai quebrantar o coração daqueles homens, porque o Senhor quer quebrantar. O coração do rei está em tuas mãos. O Senhor inclina para onde quer. Eu não quero pregar para que eles não se convertam, porque eles são nossos inimigos. Quando Deus quer, Ele quebranta o coração. Mas quando Deus não quer, Ele endurece para juízo daquela pessoa. O apóstolo Paulo tem um raciocínio muito parecido na carta aos Romanos. Romanos capítulo 9, convido a abrir, a partir do versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Verso 10. Não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E vem até o questionamento do momento: como pode Deus escolher um e não escolher o outro? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Resposta do apóstolo: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. O apóstolo Paulo está utilizando justamente o exemplo de Faraó para dizer: não há injustiça alguma da parte de Deus. Faraó já tinha um coração duro, Deus endureceu o coração de Faraó. Não é apenas um endurecimento, é porque ele já tem um coração duro e Deus aplica ainda mais dureza naquele coração. Isso não é injusto, porque ele já caminhava para o inferno. Deus
usa da sua misericórdia para quem ele crê. E também endurece o coração de todos que lhe apraz. Capítulo 9, irmãos, de Romanos, não trata apenas de eleição. Não é apenas a ação ativa do Senhor em eleger, em predestinar uns para a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo não se esquece do contrário. Os demais não ousam ir pelo caminho apenas da sua vontade. Deus os elegeu, aliás, Deus os preteriu para o inferno. Deus não quer derramar sobre eles a sua misericórdia, mas o que derrama sobre eles é endurecimento de coração. E aos seus? Voltemos ao texto de Êxodo. Como ele trata os seus? No capítulo 4, verso 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Um povo de dura cerviz, um povo de coração duro, mas Deus diz: é meu filho, é meu primogênito. A diferença está na relação que Deus tinha com aquele povo. Deus não tinha relacionamento com os egípcios, Deus não tinha aliança com aquele povo, mas ele diz ao povo de Israel: eu tenho aliança com esse povo, ele é meu filho, ele é meu primogênito. Essa linguagem, irmãos, ela acompanha toda a história da Escritura. Lá em Oséias capítulo 11, verso 1, Deus diz que do Egito ele chamou o seu filho. O seu primogênito foi retirado do Egito. Era um povo que é tratado como um filho. É um povo de coração duro, que é quebrado pelo Senhor. Qual seria então o instrumento de Deus para quebrantar o coração de um povo? Verso 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviaram, e todos os sinais que lhe mandaram. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Perceba, há um encontro de Moisés e Arão no monte de Deus, exatamente no monte da adoração. Naquele encontro, a estrutura que foi dada por Deus: eu falarei a ti, tu falarás a Arão, Arão falará ao povo. Essa estrutura se confirma aqui. Deus falou a mensagem a Moisés, Moisés falou a mensagem a Arão, e agora Arão fala a mensagem ao povo. Intrigante é o que acontece agora, irmãos. Grande contraste que há entre o versículo 31 do capítulo 4 e o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Veja, é a mesma mensagem que é pregada. O fruto é, versículo 31, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Eles ouvem a pregação da palavra, eles se apegam à promessa de libertação, e a atitude é uma só: eles creem, e a fé os leva a prostrar-se e adorar o Senhor. A mesma palavra também pregada a Faraó, capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei a Israel.
mensagem é pregada ao povo de Israel, um povo de coração duro. Deus quebranta o coração daquele povo. Eles se inclinam e adoram. Moisés e Arão saem, vão ao Egito, pregam a mesma mensagem, libertam o povo, para que esse povo me sirva no deserto. Ele diz: eu não conheço o Senhor. É quase endurecido diante da revelação da redenção do povo de Deus. Eu não conheço quem é o Deus de Israel. Mas o Deus de Israel é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus vai ser retirado do Egito. Esse Filho de Deus precisa cumprir agora os mandamentos de Deus. Deus dá uma lei para que eles no deserto cumpram. Ele precisa agora andar em conformidade com o caráter do seu Deus. O Filho de Deus, ao da compaixão divina e da sua graça, chega no deserto, murmura, cria um bezerro e se volta para longe do Senhor. Falhou o Filho de Deus. O Filho de Deus não é perfeito. Eu vou convidar para ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo número 2. Mateus 1 narra a história do nascimento do verdadeiro Filho de Deus. No capítulo 2, ainda com poucos dias de nascido, o Filho de Deus sofre a primeira perseguição. Herodes quer exterminar a vida daquele menino. Esse menino, ele é cuidado pelo Senhor. Um anjo do Senhor aparece a José e Maria e faz com que esse menino seja levado ao Egito. Veja comigo, verso 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Agora não é mais Israel que é o filho. Israel apenas apontava para o verdadeiro filho. Agora é Cristo sendo levado ao Egito. E Deus diz: isso vai cumprir a promessa. Do Egito chamei meu filho. Agora acompanhe comigo o verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida. É exatamente a mesma mensagem que é dada a Moisés: volta ao Egito, porque todos aqueles que queriam tirar a tua vida morreram. O filho que está no Egito agora vai ser liberto. Todos os que procuravam matar foram mortos. Capítulo 3, versículo 17. Esse filho cresce e no deserto ele se encontra com João Batista. Ali, no batismo, desce o Espírito Santo de Deus como uma pomba, e a voz do Senhor pronuncia as seguintes palavras: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este sim é o meu filho. Eu me comprazo nele, porque ele faz toda a minha vontade. Prova disso: assim como Israel foi levado ao deserto, Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, é levado ao deserto. Só que com uma grande diferença. Quando Deus liberta o seu povo
passa pelo deserto, não faltava alimento, Deus mandava maná, cordonizes. O sol não os castigava, porque o Senhor colocou uma nuvem sobre eles. À noite o frio não os fazia padecer, porque havia uma coluna de fogo. Nada faltava e o povo ainda murmurava. O Filho de Deus, verdadeiro Filho de Deus, levava ao deserto, sem pão e sem água, é tentado. Mas ele diz: o verdadeiro pão é fazer a vontade do meu Pai. Eu me alimento em fazer a vontade do meu Pai. Eu sou o filho amado de quem ele se compraz. Por conta da sua obediência, ele é levado à cruz. Ele é morto, mas ele vive. A obediência do novo Israel, o cumprimento das ordens do Senhor, no deserto e na cruz, nos traz uma grande bênção. Não mais para aquele Israel, mas para o Israel de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gálatas capítulo 3, verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Israel falhou no deserto, Cristo não. A obra de Cristo nos trouxe uma grande herança. Nós fomos feitos filhos de Deus, à semelhança de Cristo. Toda a obra da redenção do Êxodo aponta para a obra de Cristo. Aquele povo de Israel era apenas uma sombra que apontava para o verdadeiro Filho. Israel falhou, assim como Adão. Cristo cumpriu toda a lei de Deus com um propósito só: para que a palavra seja pregada aos eleitos, eles se convertam e agora possam ser chamados filhos de Deus. Algumas lições finais sobre esse texto, irmãos. De fato, talvez você continue pregando muito tempo. Isso não deve servir de desmotivação para a sua pregação. Porque, assim como Paulo ouviu que em Corinto Deus tinha muitos dos seus eleitos ali naquele lugar e que ele deveria continuar pregando, você deve fazer o mesmo. Não sabemos quem são os eleitos de Deus. Não está no rosto de ninguém escrito Filho de Deus ou filho de Satanás. A obrigação do crente é continuar pregando toda criatura. Quem vai ser salvo? Todos aqueles que o Senhor Deus se compadeceu. O que nos conforta é saber que aqueles que ouvem a pregação, ouvem o Evangelho e endurecem o seu coração, não estão fugindo do controle de Deus. Porque um coração duro, que nunca se quebranta, é porque também foi endurecido pelo próprio Senhor. Em segundo lugar, nós, irmãos, que ouvimos o Evangelho, atentamos para a palavra, precisamos viver agora de maneira distinta. Porque se o Evangelho foi aceito, porque se ele verdadeiramente mudou a sua vida, é impossível que você siga como seguem os ímpios. Se o Evangelho entrou no seu coração e nada mudou, um alerta:
sondar o seu coração e ver se há em você algum caminho mau. Porque há a grande possibilidade do seu coração também estar doido. Arrependa-se, creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e seja chamado também Filho de Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado, porque pela obra do Senhor Jesus Cristo nós podemos ser chamados também filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte de outra descendência. Nós nascemos, Senhor Deus, como filhos de ímpios, e o Senhor graciosamente nos alcançou. O Senhor nos escolheu para sermos alvos da tua misericórdia. Graças te damos também, porque o Senhor preteriu aqueles que não vão se converter. Não é do teu agrado, não está no teu plano. E se essa é a tua vontade, Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome. Te pedimos, porém, Senhor, que o Senhor não nos deixe desmotivar, porque a nossa obrigação não é saber quem são os teus eleitos, mas pregar a tua palavra. Assim como Moisés e Arão foram ao teu povo e a Faraó, tiveram duas respostas diferentes, nós teremos também. Motiva o nosso coração a pregar a tua palavra. Mas não nos deixe sair de casa para pregar uma palavra que não é vivida no nosso lar. Não permite, Senhor Deus, que saiamos deixando esposa e filhos ao relento e tentemos dar aquilo que é necessário primeiro aos da nossa casa. Ensina aos maridos, Senhor Deus, não só amarem as suas esposas e cuidarem dela no sentido material, mas que eles sejam pastores do menor rebanho e mais próximo que estão deles, sua esposa e seus filhos. Faz com que as esposas, Senhor Deus, sejam esposas tão responsáveis que possam se assemelhar à santidade da tua igreja. Que os filhos cresçam com o sinal da aliança, que é o batismo. Recebe a nossa família, Senhor Deus, para que possamos sair em busca de outras. É a nossa oração nesse dia, em nome do teu Filho. Amém. Recebe a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, o poder e as doces consolações do Espírito estejam sobre vós, povo da aliança, hoje e sempre. Amém.